Olá, amiguinhas e amiguinhos, professor Washington com mais uma dica no Pingo da História e vamos continuar com a nossa aula sobre a civilização da Roma Antiga. E nessa aula vamos falar aí sobre a decadência da civilização romana, as crises que abalou Roma, o que levou à sua dissolução. Muito bem, de maneira bem rápida e rasteira, né? Vamos falar aqui, bem objetiva, por sinal, né? A crise que os romanos começaram a viver a partir do século III até o século V, quando Roma ruiu, tá certo? A crise começou pela economia, e essa crise da economia, ela tem origem na diminuição do número de mão de obra de escravizados, né? Que eram os prisioneiros de guerra. Com a diminuição da mão de obra escravizada, Roma passou a ter problema, tá, pessoal? Isso aconteceu por conta do fim das guerras de conquista. Roma, não tendo mais prisioneiros, não podia fazer mais escravos, tá, pessoal? E com isso, o que acontece? Menos trabalhadores, menos produção, e aí o preço dos produtos fica muito alto e Roma passa a ter uma inflação, viver com inflação. Sim, meus amigos, naquele tempo já existia inflação, tá? Isso gera problema, né? Mas para tentar solucionar o problema da falta da mão de obra escravizado, da falta de trabalhadores, o governo romano criou um novo regime de trabalho chamado sistema de colonato, que deu origem ao regime servil do feudalismo, né? O feudalismo europeu, que vai ser o modo de produção da Idade Média. Nós estamos falando aqui da antiguidade, né? Da antiguidade clássica, tá? O sistema de colonato, então, era um sistema onde o trabalhador que trabalhava lá na fazenda, lá, e em troca recebia um pedacinho de terra para produzir para si mesmo. O sistema de colonato, então, foi criado para suprir aí a falta de mão de obra escravizada, e esse sistema trouxe como consequência o início da ruralização da sociedade europeia. Eu quero lembrar para vocês que uma das características do feudalismo europeu era a sociedade ruralizada, e esse sistema de colonato ele vai contribuir muito para que a sociedade se ruralize na Europa, porque o trabalho estava no campo, então muitas pessoas dentro do grandioso Império Romano começaram a sair da cidade em busca de trabalho nas áreas rurais. Outro problema que afetou Roma foi a crise moral. É muito difícil explicar essa questão da crise moral aqui no Brasil, porque nós no Brasil não temos esse problema, né? Problema de corrupção. Em Roma teve isso, né? A corrupção já é destrutivo. Em excesso, então, é um problema sério. A corrupção gerou uma instabilidade política que já existia em Roma há muito tempo, mas dessa vez desandou mesmo, então está todo mundo mais preocupado em garantir o seu do que realmente governar. Isso piora os problemas no Estado. Isso também vai enfraquecer a base de sustentação de Roma, que é o seu exército. O exército se divide, porque cada general com a sua divisão militar estava mais interessado em garantir o seu, e cada soldado também estava mais interessado em garantir o seu do que lutar por Roma. Por isso que os povos que viviam fora do Império Romano começaram a invadir Roma. Esses povos que viviam fora do Império Romano eram os povos bárbaros. E aí começa então o que chamamos de invasões bárbaras, culminando então com a última invasão que tirou o último imperador, né, de Roma, marcando assim o fim desse grandioso Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente vai seguir outro caminho. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui, tchau!